Oiê, eu sou a Xi. Seja muito bem-vindo ao Pasta La Vista Podcast. Hoje a gente vai falar sobre choque cultural. Bora! Ai, gente, falar sobre esse assunto, eu acho que ele tem, como diz o povo, né? Eu acho que ele tem várias camadas. Então, para contextualizar, se é a primeira vez que você está ouvindo, meu nome é Xi, eu tenho 41 anos e moro aqui na Itália há 5 meses. Agora, em outubro de 2024, quando esse episódio for ao ar, são 5 meses que eu estou aqui na Itália. E eu acho que esse assunto tem várias camadas, como o povo fala, né? Esse assunto tem muitas camadas, cara, mas tem. Esse assunto, ele é um leque, que aí ele vai abrindo várias abas, ele é um Google Chrome, que é um Firefox, que vai abrindo uma aba, daí vai abrindo outra e vai abrindo outra. Então pode ser que eu fale sobre esse assunto de novo depois, sobre outro aspecto, sobre outra ótica. Porque o choque cultural de você se mudar para um país, porque hoje eu vivo aqui na Itália e eu lido com os seres humanos da marca italiana, tem muitas vertentes e eu acho que a comunicação, como é uma coisa que é muito importante para mim e é algo que eu valorizo muito e é por isso que eu estou aqui me comunicando através desse podcast, eu tenho uma preocupação com a minha comunicação, tanto é que eu tenho melhorado muito o meu italiano, eu falo italiano muito bem, apesar de escorregar nos verbos, eu consigo já me expressar muito tranquilamente, eu tenho segurança já de me comunicar em italiano. Então, isso é importante para mim, muito mesmo. Então, eu observo muito a comunicação dos italianos. E é claro que a minha referência é do Vêneto, porque eu estou na região do Vêneto, no norte da Itália. Existe uma diferença entre o norte e o sul, então toda a minha referência é vêneta, é do norte da Itália. E a gente sabe que a comunicação no sul da Itália é bem mais complexa, não é complexa, é diferente. A comunicação na Itália do Sul é muito mais brasileira, digamos assim. Os italianos do Sul, eles são muito mais aquele típico italiano que a gente vê nos memes. Enquanto que o italiano do Norte é um pouco mais europeu, digamos assim, é um pouco mais contido, talvez. Apesar de ser muito expressivo, tá? É que no Sul o negócio é muito complexo, né? Muito doido. E muito legal, e eu tenho muita vontade de conhecer. E quando eu for pro Sul, com certeza postaremos lá no nosso canal no YouTube, que tem esse mesmo nome. Tem vários vídeos legais lá pra você assistir. Aqui da Itália, do Brasil também. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante as pessoas saberem, é muito importante pra mim, eu amo muito, como eu valorizo muito a comunicação, pra mim é muito importante isso que eu vou falar agora. Aquela coisa de modo de falar brasileiro, que é assim, no Brasil, principalmente no mundo corporativo, a gente tem um hábito de ser muito polido e diplomático. A gente é muito diplomático, a gente chega para falar para dar um feedback ou para, enfim, numa reunião que você precisa trazer temas e tudo mais. A gente tem um modo muito polido, a gente tem uma preocupação com como aquilo que a gente vai dizer vai impactar o outro. Se você precisa corrigir uma pessoa ou dar esse feedback, aí como a gente fala aí no Brasil, a gente tem uma preocupação e aquela pessoa não pode ficar chateada, a gente tem que ter uma comunicação não violenta, a gente tem que ter uma comunicação acolhedora, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente sabe. E isso reflete na nossa vida, né? Eu acho que está na cultura do brasileiro ser diplomático. É aquela famosa coisa assim, você vê uma pessoa na rua e fala assim, vamos marcar então, vamos marcar alguma coisa, vamos marcar. E você não quer marcar coisa nenhuma, mas
sabe, é uma média, é um modo de falar, é para outra pessoa se sentir legal aquela hora e tal, bacana. Fazer uma média, bacana é uma palavra muito 40 a mais, né? É muito supimpa isso. E aí tem esse modo brasileiro, esse jeitinho brasileiro. Eu acho que até no Norte e Nordeste eu não fui efetivamente, apesar de conhecer muitas pessoas, nunca eu fui até lá. Mas eu sei que ainda é mais uma coisa mais acolhedora ainda, mais quente ainda, digamos assim. Então, eu acho que o brasileiro tem muita preocupação com o que o outro vai sentir. Não que eu acho que isso é uma preocupação de todo e qualquer brasileiro, porque assim como aqui na Itália as pessoas não são... eu não estou generalizando, não estou generalizando o brasileiro também, porque tem brasileiro que é grosso, estúpido, que fala, mas eu sou só sincero, e não é uma pessoa grossa, uma pessoa que não sabe se comunicar. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando dessa diplomacia típica brasileira que a gente tem uns com os outros, mesmo quando a gente às vezes não vai com a cara da pessoa, a gente tem aquela diplomacia de tratar aquela pessoa bem, de ser educado, mesmo que a gente não se relacione com ela fora daquele ambiente, daquela comunidade, ou daquele trabalho, ou daquela empresa, etc e tal. E essa coisa da relação empregatícia, onde a pessoa que te contrata também, olha... esse processo ele pode ser melhor. Alguém já falou isso? Você já falou para alguém? Ou alguém já falou isso para você? Olha, há espaço para melhoria nesse aspecto. Nesse aspecto há muito espaço para melhoria, então blá blá blá. Então tem essa diplomacia brasileira e lá lá. Então muitas vezes no Brasil, e esse é um sentimento meu, a gente enrola demais para falar uma coisa que a gente poderia ser mais direto, minha opinião. Eu sou fã, eu tenho ascendente aquário, então eu tenho um lado meu muito racional, que eu quero muito ir direto ao ponto, eu quero muito que o que você tem que falar, fala obviamente, com educação e respeito, porque educação e respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer idioma. Então eu prefiro que a pessoa seja muito direta no que ela tem que me falar, que ela não fique fazendo rodeio, porque eu sou um pouco impaciente, então não tenho muita paciência para a pessoa ficar me explicando, dando a volta ao mundo para explicar uma coisa. Vai direto ao ponto, tem que fazer isso. Eu não quero saber porquê, não precisa me explicar. Se eu quiser saber porquê, eu vou. Então, mas por que eu tenho que fazer? Se eu não perguntar porquê, porque não me interessa o porquê daquilo, eu vou só fazer e vou ser feliz e pronto, acabou. Então, eu confesso, tá, que quem já trabalhou comigo, quem já conviveu um pouco mais comigo, sabe que esse lado meu, ele é muito vivo, assim, muito intenso. Porque a gente não tem tempo a perder, sabe, pra ficar enrolando. Então, nesse aspecto, eu sou menos brasileira, eu sou mais europeia, digamos assim. O meu sangue europeu fala mais da minha ascendência italiana, esquenta isso daí. Então, eu tenho essa tendência a ser mais direta, mas eu conheço muita gente, eu trabalhei com muita gente, e isso era muito cansativo pra mim, em que eu tinha que eu tinha que medir muito as minhas palavras, eu tinha que fazer um rodeio, e aquilo me cansava, me tirava muita energia. Então, eu acho muito chato o excesso de diplomacia, embora eu tenha que ter usado muito na minha vida, principalmente corporativa, porque aí na vida pessoal, com o passar do tempo, eu falo, vai ficar na minha vida só quem entende que eu vou ser direta, se eu não quiser ir num lugar eu não vou porque eu não quero, porque eu não tô com vontade, numa próxima eu vou, hoje eu tô a fim de ficar em casa, obrigado pelo convite, etc e tal. Então eu confesso que eu não curto essa parada em excesso. Eu acho que caminho do meio, ele sempre vai bem em qualquer situação, como boa libriana. E aí eu não tenho realmente paciência. Então eu sei que para muitos brasileiros é importante. Não vou falar dos cancerianos, tá? Mas já falando, brincadeira, eu confundo de verdade. Mas eu sei que tem muita gente no Brasil que tem essa necessidade, que as pessoas precisam explicar, e que tem que ser muito desenhado, e que tem que ser muito diplomático, e se você não for, você tem comunicação violenta, e se você não fica lá lambendo muita pessoa, você não você não tá fazendo um negócio legal, etc. Então isso me cansa, assim, de verdade, eu não tenho
muita vontade de voltar a trabalhar no que eu trabalhava, justamente porque eu precisava usar muita diplomacia, apesar de eu ser boa nisso. Isso me toma muita energia, me cansa demais e eu não tenho paciência, sabe? Me cansa a beleza, sabe? Por isso que eu não tô tão bonita, acho que a minha beleza cansou. Ainda bem que esse podcast é só de áudio, meu Deus. Então, cara, o que eu quero falar sobre... Por que eu tô falando de choque cultural e eu comecei falando isso? Porque se você que tá ouvindo agora é do time da galera diplomática, é do time da galera que, então, devido a assim, a pessoa vai ficar rodeando você, ou você é mimizento, porque a gente tem que admitir que às vezes a gente é mimizento mesmo, tá? Se você é mimizento, admita pra você, não precisa nem admitir pro outro, admita pra você que você é mimizento. Se você for mimizento, você vai chegar aqui na Itália, querido, e você vai se assustar e você vai ficar ofendidinho, você vai ficar bem ofendidinho, sabe por quê? Porque aqui as pessoas não têm essa frescura, porque pra mim, pra você é super legal, pra mim é um pouco frescura, eu realmente prefiro salvar tempo e mais direto ao assunto e ser mais prática, tá? Se você é essa pessoa mais pro lado de lá, você vai chegar aqui na Itália e você vai chorar, porque as pessoas, elas não têm essa cultura. É um choque muito grande para quem chega aqui. Então imagina, eu já sou uma pessoa prática, racional, direta, sou direta ao ponto, eu vou direto onde eu tenho que ir, pronto, acabou. E eu senti, mas eu não senti como, primeiro, eu não senti como nada pessoal e não senti, ai meu Deus, que pessoa, ai, por que ela falou assim comigo, entendeu? Mas eu sei, e conheço várias pessoas que sentiriam muito a pessoa ir tão direto, porque eu falo assim, gente, se a pessoa já acha que eu sou direta, imagina ela trabalhar com uma pessoa italiana, ela conversar com uma pessoa italiana, que a pessoa italiana ela vai direto ao ponto, ela não vai ficar, então, fulano, há espaço para melhoria, não, ele vai falar, fulano, é isso, fulano, é aquilo, e pronto. Eu tava fazendo um trabalho um outro dia e o italiano falou pra mim, eu coloquei a mão no bolso, porque eu tava sem fazer nada e coloquei a mão no bolso assim na frente dele e eu estava esperando que ele finalizasse o que ele tava fazendo para que eu saísse dali com aquele objeto que ele tava finalizando. E aí ele só virou pra mim e falou, mai mano in tasca. Aí eu, tirei a mão do bolso, que ele tava dizendo, não fique com a mão no bolso. Pronto. Aí eu, senti e tirei a mão do bolso rapidinho. Nunca mais eu repeti aquilo nas outras vezes que eu trabalhei com ele. Então, assim, eles não ficam assim, posso te falar uma coisa? Aqui nesse ambiente, a gente precisa ter uma postura, lá. Então, aqui a gente não pode ficar com a mão no bolso, porque isso passa uma imagem, blá, blá, blá. Não, ele só virou pra mim e falou, não fique com as mãos no bolso. Ou nunca mãos no bolso, se for traduzir ao pé da letra. Mai é nunca, mai mano in tasca. Não fique com... Então, assim, isso é um exemplo. E isso aconteceu comigo várias vezes, mas pra mim não é problema, porque... eu prefiro que a pessoa fale logo o que ela tem que falar e siga a vida, porque nesse caso, a pessoa que falou pra mim foi gentil e educada, ele não falou gritando, nem de um tom grosseiro. Mas eu sei que isso acontece aqui na Itália, em alguns lugares, da pessoa falar, e inclusive aconteceu comigo, lembrei agora que eu fui fazer um teste num outro lugar e eu cometi uma gafe, digamos assim, eu cometi um erro, mas eu tava fazendo uma prova naquele lugar, eu não sabia... nada onde estava, eu não sabia nada. Pensa, chegou um lugar, você não sabe nada. Você chegou lá, a pessoa teoricamente tinha que ensinar. Eles não ficam, é isso, explicando demais, não. Aí eu tava lá e eu cometi um erro. Quando eu cometi esse erro, a mulher, o nunca voltando, você aprendendo uma palavra italiana, mai. Só que ela fez isso levantando as mãos assim, e ela era pequenininha, loira, mai, faz cozinha, mai. Aí eu olhei, aí gente, sinceramente, aí eu falei, que chilique é esse, você tá entendendo? Porque pra mim aquilo era um chilique, porque ela poderia falar assim, não faça mais isso, porque não pode. Eu falaria, velho, é nóis, beleza. Não, a mulher começou, mai, falando não sei quantos mai lá, nunca faça isso.
E tipo, o chiliquezinho. Aí eu falei, pra que esse chilique, gente? Não era só ela falar que não precisava fazer? Então assim, se você é uma pessoa muito sensível, cara, é muito difícil. Porque se eu já às vezes acho assim, ai, podia dar um... Eu não tava... É porque agora eu já tô esperando, entendeu? Agora eu já tô aqui ninja. Eu tô ninja, eu tô agora... Entendeu? Eu já tô trabalhada naquela expectativa. E eu já entendi, muita gente fala isso dos portugueses, só que eles falam que os portugueses são bem mais literais e bem mais assim, até meio rudes, então. E não é o caso, pelo menos até agora, que aconteceu comigo, mas eu já ouvi relatos de pessoas que a pessoa gritou, ou que nem essa mulher fez comigo, que eu não lembro nem o nome dela, tá? Nem voltei nunca mais lá. Porque eu achei desnecessário o chilique dela. Não é que eu estava lá um mês trabalhando e eu já sabia que não poderia fazer aquilo. Eu tinha acabado de chegar, eu não fazia ideia daquela situação. Então, em alguns casos, eles são sim impacientes. Em alguns casos, eles são super gentis, mas eles são direto ao ponto. Faça isso, não faça aquilo. É isso, é aquilo, não é aquilo. Pronto, acabou. Não vai ficar te lambendo, não vai ficar te abraçando, fazendo trancinha no seu cabelo, não vai. Então... esse é um choque cultural que para mim é importante. Eu, por exemplo, sigo pessoas que moram na Itália, vários tipos de pessoa que lá no TikTok e no Instagram, que moram na Itália, no norte, no sul, e eu nunca vi ninguém falar disso, a não ser a semana passada, mas aí tarde demais, né, amigo? Too late para você falar isso para mim. E eu vi o cara falando isso, falou, ó, se você for... ele foi muito assim... se você for mimizento, não venha pra Europa trabalhar, porque você vai chorar. Ele já tava nesse... Aí eu falei, caraca, isso daí é muito, muito verdade. E isso não é uma coisa que as pessoas falam muito sobre. Então, se você tem a intenção de morar na Europa, você é mimizento, trabalhe isso antes de você chegar aqui, porque senão você vai ter que trabalhar isso na prática quando chegar aqui e talvez seja mais difícil, porque você vai ter que trabalhar isso já vivendo em outro idioma, procurando trabalho... estando longe das pessoas que você gosta e se adaptando a uma nova cultura. Então, faça esse trabalho logo, se você tem que fazer. Se você quiser fazer também, claro, você é livre. Se você quiser chegar aqui em algum país da Europa que não sei dizer para você quais os países são assim, de repente outros países não são assim, a não ser Portugal, que eu tenho um pouco de referência. Mas se você tiver interesse, procure pensar sobre isso, fazer essa reflexão. Se você quiser comentar aqui na ferramenta que você está ouvindo esse podcast, comenta aqui se você quiser saber mais, a gente falar mais sobre isso. E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast. Avalia esse podcast na ferramenta que você está ouvindo e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.